Juntamente com o áudio do irmão Fernando Teixeira, em que vou colocar aqui para que todos possam ouvir, eu também vou fazer a junção de um comentário que foi feito no último vídeo que eu lancei aqui no meu canal. Como se recordam, o irmão Fernando Teixeira, ex-ancião da Congregação Cristã em Portugal, e como ele diz, perante Deus continua a ser ancião, porque não lhe foi retirado esse ministério por parte de Deus. E nós bem estamos lembrados da situação em que ele faz o pedido de reconciliação. Temos a lembrança desses áudios. Mas quem não se lembrar, por favor, volte atrás em alguns vídeos e passe a relembrar. Mas, por extraordinário que seja, ontem foi escrito um comentário no último vídeo que eu fiz. E aí nós vamos ver 2 pesos e 2 medidas. Em que quem comete atrocidades tendo um cargo, e mesmo que não tenha um cargo, nós na nossa sociedade e aqui em Portugal é condenado e é condenável a prática de violência doméstica, seja a mulheres ou a homens, e até mesmo a crianças e aos seus filhos. Mas a Congregação Cristã em Portugal parece, ou que dá a entender que protege esse tipo de gente. Eu vou-vos ler aqui o comentário, que é do meu escrito, e que é do Xerez. Ele diz assim: Notícias do Reino da Congregação. Lembrei de escrever um pouco sobre as minhas memórias dentro da congregação. Sou um rapaz que já não sou nenhum jovem, tenho 47 anos. Posso dizer que nasci na graça. Quando entrei pela primeira vez na congregação de São Roque, foi ainda no ventre da minha mãe, verdadeira serva de Deus. Tive o privilégio de nascer num lar cristão, e se eu e os meus irmãos amamos a Deus, ainda neste tempo presente, foi através dos meus pais que nos transmitiram esse amor tão sublime. Na minha infância e juventude, frequentei as reuniões de jovens e menores em São Roque. Quero aqui referir que São Roque, que é uma das maiores igrejas em Portugal. Tem a Boa Vista e tem São Roque. Elas estão mais ou menos equiparadas na quantidade de pessoas que leva, de irmandade, de pessoas que frequentam. E são aqui na cidade do Porto. São Roque é onde atende o presidente dos anciães e é uma igreja muito, entre aspas, revestida. Mas vamos ver a que revestimento se refere. Mas vamos lá. Quando entrei pela primeira vez na congregação de São Roque, foi ainda no ventre da minha mãe, verdadeira serva de Deus. Tive o privilégio de nascer num lar cristão, e se eu e os meus irmãos amamos a Deus ainda neste tempo presente, foi através dos meus pais que nos transmitiram esse amor tão sublime. Na minha infância e juventude, frequentei as reuniões de jovens e menores em São Roque, reuniões de mocidade e também os cultos de adultos. No culto de jovens e menores éramos muitos, o total 70, e às vezes até mais. O nosso cooperador de jovens, na altura, era um homem muito versátil, muito conhecedor da guerra de ultramar. Recordo de chegar a casa e os meus pais perguntarem a mim e aos meus irmãos se tínhamos recitado o versículo. E porque queríamos agradar a Deus, e o nosso orgulho era conseguir dizer o versículo e não o ler. E assim conseguimos sempre cumprir com esse nosso desejo. Mas a derradeira e principal pergunta era: onde foi a palavra e o que Deus tinha falado? O qual só conseguimos responder à primeira, onde tinha saído a palavra. Porque a parte, o que Deus tinha falado, nós respondíamos essencialmente: era a guerra e mais guerra de ultramar. Porque o nosso cooperador não havia uma única reunião que ele não falasse nisso. Então os jovens entravam vazios e iam embora do mesmo jeito. Se fosse necessário ir buscar uma resposta da parte de Deus, vínhamos embora sem ela.
Todo o ministério desta congregação sabia do comportamento deste homem e de coisas piores que ele fazia, como humilhar os filhos durante a reunião, e uma força especial que ele exercia sobre a sua cara esposa. Mas continuou diante das crianças e jovens sem que ninguém tivesse a coragem de o sentar e colocar alguém com verdadeiros valores cristãos e com Deus no seu lugar. E com dom de Deus no seu lugar. E com dom de Deus no seu lugar. E com dom de Deus no seu lugar. Isto aqui podem desculpar, dizendo talvez fosse trauma da guerra e as suas más atitudes se devessem a isso. Mas então talvez seja de família, porque o seu caríssimo irmão ancião, que atende lá para os lados de Gaia, também sofre do mesmo problema de violência extrema contra a sua esposa e filhos. Atualmente estes filhos já são homens adultos, já têm as suas vidas, mas a sua infância e juventude foram sujeitos a esta extrema violência. A sua esposa, se fosse feito um exame ao seu corpo, ele, por certo, contaria o que a sua boca, por medo, nunca conseguiu contar. Mas são estes homens que sobem diante da Irmandade e durante anos e anos, e ninguém destes servos de ministério com responsabilidade os fazem sentar para sempre, retirando deles o seu ministério? Eu pergunto, como é possível estes homens que não têm valores cristãos estarem diante da Irmandade que ama a justiça? Que exemplo estes homens são para as crianças e juventude? Será que estes servos têm medo deste ancião? Porque pode exercer a sua força sobre eles, a qual exerce na sua esposa? Onde está vosso amor pelo próximo? Não têm compaixão por esta serva de Deus que está a sofrer nas mãos deste homem? Onde está o amor fraternal nos vossos corações? O cooperador de jovens, por motivos de saúde, já não atende atualmente os cultos de jovens, porque se isso não tivesse acontecido, ainda por certo estava diante de crianças e jovens? Aquilo que acabei de mencionar é verdade. Se muitos não tivessem receio de falar, iriam dizer que se recordam do que acabei de escrever. Todo o ministério sabe do comportamento destes homens e o que fizeram até agora? Eu pergunto, é este género de homens que vocês, servos responsáveis, querem à frente das congregações a pregar a palavra? Podem dizer, mas as esposas e os filhos nunca contaram? Isso é mentira. Todo o ministério das respectivas congregações onde estes homens atendem sabem de tudo e não têm coragem de retirar este homem. Ancião que ainda exerce o ministério? Nas reuniões de jovens e menores cheguei a assistir a comportamentos incorretos por parte destes filhos do ancião, porque estes jovens estavam revoltados, todos sabiam da extrema violência que este pai exercia sobre eles, e ninguém dos servos responsáveis fez nada para que este homem ficasse sem ministério? São estes os grandes homens que crianças e jovens da congregação têm que ter como exemplo? Onde está a caridade nestes homens? Pois é esse o único dom que vai entrar no céu. E assim vai o reino da congregação. Este comentário tem tudo a ver com o que vai ser agora aqui relatado pelo irmão Fernando Teixeira. E aos opostos, àqueles que defendem a verdade, é-lhes retirado o ministério. E sem qualquer explicação. E as artimanhas que eles fazem para que isso aconteça. As mentiras que eles inventam. Quem é que estes homens da cúpula da congregação servem, afinal de contas? Que instituição religiosa é esta que, em vez de praticar a verdade, a justiça, o amor, está a praticar os valores inversos que aqui foram mencionados? Mas vamos escutar o áudio do irmão Fernando Teixeira. Se por acaso eu tiver que interromper para fazer alguma pergunta, portanto, não estranhem, que eu gosto de perguntar.
Mas vamos passar a ouvir o áudio. Irmã Laurinda, a paz de Deus. Amém. Esta paz que a cúpula dos anciães não conseguem sentir e nunca conseguem ter, porque amam a paz dos homens acima da paz de Deus. Como disse o Senhor Jesus, não vos dou a minha paz como os homens vos lhe dão, porque esta santa paz é que nos dá o bom entendimento e não nos deixa exceder os nossos limites. Como crentes em Deus, se é verdade, como servos de Deus, se é que somos, e mais ainda, como anciãos, se é que o mostramos pelas nossas obras. O que aqui não podemos enganar ninguém, para sermos considerados pela Igreja de Deus, que é o trigo, e aprovado por Deus, o que é mais valioso, para sermos chamados filhos de Deus. E não querendo enganar o trigo, que são os filhos de Deus que estão dentro da congregação, no meio de muito joio, o que é uma grande ilusão, que é de providência maligna e não de Deus, e que permanece no meio da cúpula dos anciães, como eles mesmos o manifestam pelas suas obras e por tudo que estão fazendo no meio da congregação, entre a santa obra de Deus, criando todos estes escândalos que são uns verdadeiros crimes espirituais e materiais. Crimes materiais porque as próprias autoridades incriminam a cúpula dos anciães da congregação cristã por permitirem os encarregados da música de cometerem abusos sexuais a menores e dentro das casas de oração nas congregações e causados com o encobrimento da cúpula do ministério, o que é um absurdo, o que originaram mais número de vítimas, o que originou prisões para os criminosos na congregação do Bom Jardim e em Pampulide. E chamo a atenção o Ministério dos Anciães, dos mais velhos, principalmente o presidente dos anciães que atende as reuniões noutras cidades e que acompanharam os escândalos dos abusos sexuais nas congregações no Porto, e por encobrirem se multiplicou o número de vítimas, e que a congregação nas outras cidades também é da congregação cristã em Portugal, aonde o irmão Teixeira, ancião e ordenado por Deus, louvado seja Deus, e desprezado e escorraçado pela cúpula dos anciães, dos mais velhos, louvado seja Deus, que me tirou do meio da cúpula dos casacas, em que o irmão Teixeira, ainda com o ministério de ancião, no papel da congregação, não dava atenção aos sonhos ou revelações que criavam aflições para a minha esposa, o que até a data de hoje, 25/4/2023, não entendia e não discernia a aflição nos sonhos da minha esposa em me ver a ir ao longe atrás destas casacas e me chamava com voz alta, Fernando, Fernando, e eu não a ouvia, e ela via que eu estava em perigo espiritual, e quando acordava na aflição, me contava, e não era só uma vez, que nesta data, após muitos anos, no acordar da noite para o dia, na madorna, como se diz, Deus me fez saber o porquê da aflição da serva de Deus, e que tudo tem um tempo de Deus para me fazer saber o porquê que me tirou do meio da cúpula destes homens que na revelação eram vistos de casaca preta. O que mais uma vez o irmão Teixeira glorifica a Deus por este milagre que esclareceu a minha alma, que estava a correr perigo de morte, o que para aguentar o meu ministério nos 40 anos, tive que passar a minha mão muitas vezes na casaca destes homens para não prejudicar a santa obra de Deus, engolindo sapos vivos, sofrendo maus tratos, ameaças e perseguições, e por longos e vários anos, como o artigo desta cúpula 44, em acusação para o tribunal, e me acusando de insubordinação ao órgão que é a autoridade máxima da Igreja, como dizem no artigo 132, o que confirma a maldade e esta violência dos maus tratos que deram estes 4 anciões e outros que vieram do Porto e fizeram os escândalos e os crimes maiores que
aos berros, com os braços no ar, gritavam para a Irmandade dentro da congregação: saiam, saiam, que hoje não vai haver culto, os porteiros vão apagarem as luzes. E assim puseram a esposa do cordeiro a chorar para fora da congregação, infringindo o artigo 41 da Constituição da República Portuguesa da liberdade de culto, que é inviolável e que ninguém pode ser perseguido, privado de seus direitos. E este ministério, que se diz ser servos de Deus, fizeram todas estas transgressões por se dizerem autoridades da Igreja, como dizem no artigo 132 e 72. E ai daquele que lhes não obedecem, que fazem cumprir o artigo deles 92, que excomungam os respectivos fiéis da Igreja e seus ministros, e que a lei não os pode impedir, ou que excomungaram o irmão Teixeira por os exortar à vigilância nesta obra, como podem ouvir de novo o primeiro áudio e o segundo da verdade apregoada nos telhados. O que esta cúpula falaram nas vossas reuniões a respeito destes áudios e, mais uma vez, não se preocuparam em porem a sua mão no que a Deus pertencia resolver, porque está escrito: a vingança a Deus pertence. O que o irmão Teixeira pergunta para esta cúpula: o que adiantaram com todas estas vossas guerras que vieram fazer para Lisboa? Será que foi para verem o vosso conservo atender os cultos na preparação de Deus? E o que na reunião que me traíram vos disse que ia continuar a atender, o que temos que ser sim, sim e não, não. E que os anciãos do Porto só vieram fazer escândalos, que mataram tantas almas. Será que essa foi a vossa preparação de Deus? Ou a preparação do grande demônio que falou o ancião Antônio da Fonseca, e que esta cúpula dos anciães o vieram aplaudir, lhe dando poder e diminuindo o poder do nosso Deus, blasfemando do seu bom nome, criando todos estes escândalos que fizeram em Lisboa? Será que Deus se agradou em chamarem as autoridades, ou seja, a polícia, para quê? Será que queriam que as autoridades fossem contra a lei, como por elas foram repreendidos na congregação de Cascais, em 9 de novembro de 2013, às 19h30, que estava presente o ancião José Antônio Rodrigues de Almeida, como dizem que o irmão Teixeira fez lá escândalos, ou que perguntei para este ancião se foi verdade. Esta acusação, ele me disse que foi mentira, que quem fez estes escândalos, fechando a porta da congregação para que a Irmandade não entrasse, e que chamaram a polícia, que foi o irmão João, o cooperador, que fez tudo isto. As mentiras são tantas que esta cúpula dos anciães, descontrolados neste grande demónio que está em Lisboa. Este áudio está dividido, o outro segue já já. Bem, perante isto, perante a audição deste áudio e a leitura do comentário, que chegamos à conclusão é que há dois pesos e duas medidas. Em que para uns seria muito mais fácil retirar o ministério e ficarem sossegadinhos no seu canto por cometerem violência doméstica contra as suas esposas e contra os seus filhos, esses mantêm o ministério. Por que será? O que é que estes homens encobrem, ou o que é que eles sabem para que nada seja feito contra esta gente reles que comete estas atrocidades? Porque será que ainda têm em ministério? E porque será que para o irmão Fernando Teixeira há estas atitudes em que vão de enxurrada aos 4 e aos 5 para lidarem com este homem? E o que é que ele fez na realidade? Esclareçam, por favor, em que para uns se toma atitudes drásticas. Mas a verdade é que a cúpula da Congregação Cristã em Portugal defende este tipo de homens que foram descritos naquele comentário na igreja de São Roque e noutra igreja em Gaia. Um é ancião e o outro era cooperador de jovens e menores. Mas também o ancião que aqui o irmão Fernando Teixeira fala, que é o da Redinha, ou que era da Redinha, e que estava na Marinha Grande,
e que seguia meninas mais despidas do que vestidas, e em que a própria Irmandade diz que não foi nada demais, foi uma coisa insignificante, em que irmãos do ministério dizem que compactuam com a mesma opinião, não foi nada demais. Não foi nada demais. Se ele não tivesse ministério, se ele não fosse um dos anciães mais velhos, eu diria, não tinha problema, cada um faz o que quer da sua vida. Mas homens com responsabilidade e terem atitudes destas, aí é que é grave. E já agora também aproveito para perguntar a este ancião, que é um ancião agora de Valbom, diga-me, por que razão é que envia os seus espias à Marinha Grande? Para ver como é que está? Deixa a Irmandade em paz, sossegada, cuide da sua vida, cuide dos seus problemas de saúde, que já são bastante grandes. Preocupe-se consigo, com a sua família, deixa a Igreja de Marinha Grande em paz e sossego. Deixem eles servirem realmente a Deus da forma que eles querem. Não envie os seus espias para ver como é que estão a correr os cultos. Como vai o reino da cúpula da congregação cristã em Portugal? Que miséria! Como isto está, meu Deus! É de bradar aos céus. E vamos ao próximo vídeo, que vamos ouvir mais coisas, em que realmente a Santa Cúpula, uns dizem uma coisa e outros dizem outra, e se faz promessas de ministério, de grandes cargos, e chega-se à conclusão que depois não cumprem as promessas, porque são promessas feitas pelos homens. Até ao próximo vídeo. Deus vos abençoe.